Pode começar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao de farmácia de manipulação, o processo aí de manipular, encapsular e envasar, determinados produtos farmacêuticos aí com o uso, o medicamento aí dentro dessa condição. Ele vai tentar entrar pelo EAD, Júlia. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá, vamos ver. Se não der, eu desisto, nós vamos pelo celular mesmo. Certo. Ele me mostra que eu entrei, mas para mim não. Ele me mostra que eu entrei, mas para mim não. Ele me mostra que eu entrei, mas para mim não. Ele me mostra que eu entrei, mas para mim não. E aqui aparece que entrou. Vamos com o celular mesmo. Para mim, a tela continua escura. Então, pessoal, estamos aí trabalhando, com o processo de farmácia de manipulação agora. Pode passar, Júlia, fazendo favor. Então, só para a gente poder se conhecer um pouquinho, muitos de vocês aí já podem ter sido meus alunos em outra disciplina, em outro módulo. Alguns podem estar sendo agora pela primeira vez, Então, todos aí sejam muito bem-vindos a essa nossa área ou essa nossa atribuição profissional enquanto técnicos, enquanto farmacêuticos, que é a área de farmácia de manipulação, o produto magistral ou popular, medicamento manipulado, vamos dizer assim. Então, todos aí sejam muito bem-vindos a essa aventura que a gente está. Ok? Então, eu sou o professor Wilson, vou estar aí com vocês durante esses 3 encontros dessa nossa disciplina de farmácia magistral, Eu sou farmacêutico, químico também, e trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas aí, então esse processo aí de manipulação, de encapsulamento, de invase de medicamentos, fez parte aí da minha trajetória profissional, e hoje vamos poder compartilhar aí um pouquinho e aprendermos juntos mais um pouco a cada dia, a cada encontro desse nosso perfil aí, que é a farmácia magistral. Ok? Queria conhecer um pouquinho de vocês, Coloquem aí no chat, fazendo favor, de onde que você está falando, Aqui é o curso técnico de farmácia, tranquilo. Isso aí, todo mundo está no curso técnico de farmácia. Mas fala aí a cidade, de onde que você está falando. E se você já tem alguma experiência com farmácia de manipulação. Se você trabalha, se você usa produto manipulado, conta aí para a gente um pouquinho da sua experiência. Pode usar o microfone, pode usar o chat. Todo mundo tímido?
Não, bacana, tá todo mundo tímido, então, né? Ou, né, estamos aí num momento assíncrono. E aí a gente começa a nossa disciplina com o que eu sempre gosto de dizer, interfaces importantes. Se a gente trabalha numa farmácia magistral, ou seja, numa farmácia comercial, independente de quais elas são, sem dúvida nenhuma, importantíssimo como profissional que a gente saiba interpretar e redigir um bom texto. Porque a gente precisa interpretar dados do paciente, interpretar dados da receita, interpretar os dados do procedimento operacional padrão, que está mandando eu fazer, por exemplo, o peso médio das cápsulas, que está fazendo ali o processo de pesagem da matéria-prima, a separação de amostras para poder fazer o controle de qualidade. Então, a interpretação, né, é algo intrínseco à nossa profissão farmacêutica. O tempo todo nós estamos interpretando dados, interpretando procedimentos, implementando técnicas que nos cabe aí muito o processo da interpretação. E muitas das vezes somos nós, o farmacêutico, o técnico em farmácia, que vai redigir o texto daquele POP, daquela atividade que vai estar ali. Então, eu posso ter comprado, por exemplo, uma balança analítica, lá para a minha área de magistral de sólidos. Mas vai me caber eu ler o manual e transformar as instruções no procedimento de como utilizar com segurança e eficácia aquela balança. Então, é fundamental para quem trabalha dentro da área magistral, o tempo todo nós estamos com o processo de interpretação de dados, interpretação de receitas, de unidades, né? E a gente precisa redigir o texto baseado naquilo que a gente produziu ou um procedimento operacional padrão para padronizar aquela determinada atividade, aquela determinada ação que está ali prevista dentro daquele contexto. Ok? Então, é fundamental. Ok? A interpretação aqui maior começa já pegando o receituário médico, né? Qual a dosagem, qual a medida, né? E assim por diante. Outro detalhe fundamental para quem trabalha com farmácia magistral, precisamos saber matemática básica, ok? Por mais que a gente tenha a calculadora que nos ajude no dia a dia, e a gente tem que saber usar, né? Não é que a gente não possa usar de forma alguma, precisamos usar. A diferença está que precisamos saber usar, né? Mas é essencial. Vamos supor que você pegou uma balança e o display dela só está mostrando em gramas. E você pega ali no seu receituário e está mandando você pesar 250 miligramas. Como que você vê isso no display da balança? São as conversões básicas, né, matemáticas. Como que transforma grama em miligrama, em micrograma. E hoje muitas podem estar com a unidade, inclusive, em nanograma, né? Então, precisamos aí ter a consciência que dentro de uma farmácia de manipulação, exemplo, está lá que você vai produzir 1 litro de shampoo, mas você tem que... A composição dele vai pedir, por exemplo, 100 miligramas de um constituinte, 150 do outro. Então, como que você consegue medir isso para que no somatório você tenha o 1 litro de produto? Então,
conversões de unidades básicas, essencial na sobrevida de um profissional da área magistral. O tempo todo a gente trabalha com medidas de massa ou medidas de volume, tendo que fazer o tempo todo a conversão ou a adequação da unidade de medida, seja massa, seja volume, que precisa ser realizado. Outro detalhe matemático também extremamente importante dentro de uma farmácia magistral. O médico, ele prescreve ali o que ele quer para uma unidade. Ele coloca ali, ó, eu quero, por exemplo, paracetamol 500 miligramas. Você tem a formulação ou você vai ter que buscar pesquisando qual o melhor excipiente para poder ser utilizado dentro daquele. Você tem a formulação para uma cápsula. E você precisa, por exemplo, em uma cápsula, 500 miligramas de paracetamol, 20 miligramas de stearato, 50 miligramas de crosscarmelose. Só um exemplo aqui, por exemplo. Mas o quanto que eu preciso, então, pesar para eu fazer 100 cápsulas? Então, isso tudo é baseado no princípio de regra de 3. Então, a adequação, a fórmula unitária, aquilo que você tem para uma unidade farmacotécnica, uma cápsula, um frasco de xarope, um frasco de pomada, um frasco de creme, a gente chama isso daí unitário, né? E o quanto que eu vou precisar para maior quantidade, né? Então, uma cápsula é uma unidade farmacotécnica. E o quanto que eu preciso adequar, fazendo a minha regra de 3, o meu cálculo ali, para 60 cápsulas, 100 cápsulas e assim por diante. Então, regra de 3, com conversão de unidades em farmácia magistral, é a todo momento, é o dia inteiro que você faz isso numa farmácia magistral, em termos de cálculo matemático. Ok? Então, sem dúvida nenhuma. Outro detalhe importante, né? Existem umas vidrarias de laboratório que são clássicas dentro de uma farmácia magistral, tanto para medida de massa quanto para medida de volume, tanto para eu triturar a minha matéria-prima, para eu misturar a minha matéria-prima, para eu fazer a minha mistura, né? Eu tenho as vidrarias clássicas dentro de um laboratório de farmácia magistral, dentro de um laboratório de manipulação. E aí o que acontece? Então eu vou ter as vidrarias de medidas, de transferência, de manipulação, e tenho também o clássico, balança analítica. Balança analítica é aquela que vem com, no mínimo, 4 casas depois da vírgula, para que tenha alta sensibilidade. Balança que tem até 2 casas depois da vírgula, eu chamo ela de semi-analítica. A farmácia magistral até pode ter a balança semi-analítica para alguns processos que demandam maior peso. Mas em manipulações onde que eu vou precisar de pequenos pesos, sem dúvida nenhuma eu tenho que utilizar a balança analítica, ou seja, aquela balança que tem no mínimo 4 casas depois da vírgula. E aí, mais uma vez, eu reforço a essencialidade de você saber a conversão de unidades. Porque o display da balança vai estar ali, por exemplo, em gramas,
e você está fazendo uma medida, por exemplo, em miligrama, micrograma, como que você vê isso no display da balança. Outro detalhe importantíssimo quando a gente fala de interface, de pré-requisito, que a gente precisa da química geral para uma farmácia de manipulação. Exemplo, eu tenho uma molécula de glicose, C6H12O6. Eu tenho que saber calcular a massa molar. Né? Eu tenho que saber calcular a massa molar de qualquer substância. Algumas vêm, inclusive, no rótulo do fabricante. Beleza, já te adianta. Mas algumas você vai precisar calcular para que você possa fazer as correções frente à pureza que ela tem com a necessidade farmacotécnica necessária para a correção dessa pureza. Então, C6H12O6, carbono, massa 12, 6 vezes 12, 72. Beleza. Hidrogênio, massa 1. Onde que eu consigo essas massas? Na tabela periódica, né? Na tabela periódica a gente consegue essas massas, esses pesos atômicos, vamos dizer assim. Então, hidrogênio, C6H12, 12 vezes 1, 12 hidrogênios. Opa! O6, o oxigênio vale 16. 16 vezes 16, se eu não me engano, dá 96. Somando isso tudo agora, 72 mais 12 mais 96, a minha massa molar, 180 gramas. Então, em farmácia magistral, saber fazer o cálculo da massa molar de alguma substância que a gente tem também é fundamental, também é essencial para a sobrevivência farmacotécnica, para a correção farmacotécnica, principalmente quando você trabalha com grau de pureza, em relação ao sal, em relação ao produto não salino. Exemplo, diclofenaco, e aí eu comprei a matéria-prima de diclofenaco sódico, então ele está na salina. Eu preciso fazer a correção do sal em relação à substância pura, né? Ao sal puro, em relação ao ativo puro ali, sem estar na condição salina. É um fator de correção que a gente chama. E aí, para massa molar. Outro detalhe importantíssimo também de interface que a gente precisa da química geral numa farmácia magistral. Solução. Solução é mistura homogênea. Eu posso ter vários solutos, vários solventes, mas eu tenho uma única fase. Quando eu misturo todo mundo, eu fico com todo mundo homogêneo. Então, é uma solução homogênea, né? Ao passo que, muitas das vezes, eu posso ter aqui o que eu vou chamar de suspensão, onde que pelo menos um dos componentes não é totalmente solúvel no solvente. Então, eu tenho que pelo menos um dos sólidos permanece insolúvel naquele meio líquido, e ali eu vou ter a minha forma farmacêutica suspensão, um sólido disperso naquele líquido, uma mistura heterogênea. Então, as soluções, por exemplo, um xarope de guaco, é uma solução. Todo o açúcar e todo o guaco ficou completamente solúvel ali no meu xarope, ok? Mistura homogênea, solução.
agora faz aí um capa solúvel naquele veículo. Então ele formou ali um sólido para ser disperso no líquido. Então eu tenho que agitar antes de usar. É uma mistura heterogênea. Outro detalhe extremamente importante quando a gente fala aqui de interfaces importantes aqui para a gente. Densidade, ok? Densidade, o tempo todo a gente trabalha. Exemplo, eu comprei uma matéria-prima que ela é líquida, por exemplo, uma vaselina, uma glicerina, e lá está pedindo 200 gramas. Então, você precisa usar a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. No rótulo ou no dado do fabricante, ou você, no seu laboratório de controle de qualidade na sua farmácia magistral, faz o cálculo da densidade. E, usando o cálculo da densidade, eu vou conseguir converter o volume em massa. Então, a fórmula da densidade ela é tão fantástica, porque ela consegue trabalhar com unidades de medidas diferentes. Lá no início eu falei como que eu transformo grama em miligrama. É a mesma unidade de massa. Como que eu transformo litro em mililitro? É a mesma unidade de volume. Agora eu falei como que eu transformo grama em mililitro. São unidades de medidas diferentes. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que utilizar a fórmula da densidade. Densidade é a massa dividida pelo volume. Ok? Densidade é a massa dividido pelo volume. Guardem essa formulinha, porque na farmácia magistral ela é ouro. Eu consigo converter massa em volume e consigo converter volume em massa o tempo todo. E, além disso, é um parâmetro de caracterização de controle de qualidade. Quando chega uma matéria-prima nova, um dos testes que é feito, se ela é líquida, é a densidade, que ela é uma propriedade físico-química, como se fosse aqui, impressão digital, né? Para poder identificar, para poder caracterizar um determinado material, ok? E também ela é importante em alguns produtos na análise do produto final. Qual é a densidade daquela pomada, aquela densidade daquele creme, a densidade daquela suspensão, a densidade daquele xarope, também tem a ver com a quantidade de massa pelo volume. Densidade é a massa que um corpo tem ocupando, ou seja, dividindo um volume que ele está ocupando. Beleza até aqui, pessoal? Vamos parar aí e pensar. Júlia, pode voltar, fazendo favor. Pode voltar, fazendo favor, no slide 3. Mais um. Isso. Sempre falo isso, pessoal. Qual que é a vantagem do ensino EAD que a gente está? Flexibilidade. Beleza? Flexibilidade onde que eu posso colocar-me como o melhor horário para que eu possa estudar, para que eu possa dedicar a ler a trilha, a assistir a aula, a fazer os exercícios, a buscar um estágio. É importantíssimo isso, pessoal. Já busquem o estágio.
o desafio que eu deixo para vocês aqui como tarefa nessa aula de hoje é que cada um de vocês já vá em uma farmácia magistral, já que a nossa disciplina está falando disso, da farmácia de manipulação. Busque uma farmácia de manipulação na sua cidade para que você possa fazer o estágio em farmácia de manipulação. E faça do estágio um trampolim para grandes conquistas. Ou seja, utilize o estágio para poder, dele, você às vezes ficar empregada. Dele, a partir do momento que precisar de alguém, algum funcionário lá, às vezes alguém saiu, e aí você é o primeiro a ser lembrado para que possa estar lá, fazendo parte daquela equipe e aprimorando cada dia mais o seu conhecimento e sendo um funcionário após. Então, dica, beleza? Experiência de recém-formado é a bagagem que você leva do estágio. Aquilo que você consegue num processo de entrevista, mostrar aquilo que você conseguiu fazer durante o estágio é a sua experiência. E ali é uma chave gigantesca para que você possa abrir várias oportunidades. Desafio aceito? Bora nessa? Próxima aula eu quero receber aí de muitos de vocês, mesmo que seja em momento assíncrono, mas mandem lá via Júlia, via Lívia, que vocês já estão fazendo o estágio ou não. Beleza? Espero que muitos de vocês já comentem que estão fazendo o estágio. Bacana? Então, vantagem do ensino EAD, flexibilidade. Você adequa o seu processo da melhor forma para você. Porém, ele não deixa de te cobrar comprometimento e disciplina. Então, para crescer aí, cada degrau, igual o nosso mascote aí subindo a escada, precisamos ter a todo momento comprometimento e disciplina, ok? Fazer as atividades, assistir à aula, fazer a leitura e tirar as dúvidas da trilha de vocês, né, da apostila de vocês, e ir caminhando a cada dia. E já busque o estágio. Beleza? Pode passar, Júlia, por favor. Então aí, um primeiro exercício, já que a gente está falando das interfaces importantes. Farmácia de manipulação, o tempo todo, conversão de unidades é trabalhada. Porque a prescrição chega numa unidade, você faz a medida de massa para aquele montante que a gente tem para o total de cápsulas, ou de pomada, ou de creme, ou de solução, suspensão. Então, o tempo todo a gente precisa trabalhar com a conversão de unidades. Então, a gente precisa, no mínimo, saber as principais. Então, como que eu passo quilograma para grama? Multiplico por 1000. Como que eu passo grama para miligrama? Multiplico por 1000. O contrário agora, eu saio do pequeno para ir para o grande. Então, agora eu vou dividir. Então, miligrama para grama, vou dividir por 1000. Grama para quilograma, eu vou dividir por 1000. Ok? E outro detalhe importante. Se eu quero unidade de volume, basta eu mudar aqui, Quilograma é quilolitro. Grama é litro. Miligrama, mililitro. Aí, quilolitro para litro, multiplico por 1000. Litro para mililitro, multiplico por 1000. Se eu fosse para microlitro, multiplico por 1000. Miligrama vezes 1000, microlitro.
e outras unidades que a gente precisa ter em mente dentro de uma farmácia de manipulação. 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. Então, se vier ali, ó, no rótulo do fabricante, por exemplo, a densidade dessa minha matéria-prima, 1,12 grama por mililitro. É a mesma coisa que se você pegar de outro fornecedor e ele vier 1,12 grama por centímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Ok? Então, vai ser a mesma correspondência. 1 mililitro é a mesma coisa dentro da farmácia de manipulação, 1 centímetro cúbico. E outro detalhe, já que às vezes a gente pode trabalhar com pequenas quantidades, eu posso precisar pipetar 200 microlitros, 500 microlitros. Então, essa outra correlação aqui é extremamente importante. 1 mililitro, 1 ml, é a mesma coisa que 1.000 microlitros. Então, se eu quero 500 microlitros, é meio ml. Se eu quero 200 microlitros, é 0,2 ml ou mililitro, né? Então, quando a gente trabalha com um micropipetador, né, de partida, essa correlação que 1 mililitro é 1.000 microlitros, ela é fundamental dentro de uma farmácia de manipulação, dentro de um laboratório de análises clínicas, né, que também é outra atribuição nossa, técnico de farmácia. Podemos estar trabalhando aí também no laboratório de análises clínicas, então eu pipeto ali pequena quantidade do soroplasma. E aí, essa correlação matemática, ela é sobrevivência na farmácia de manipulação. 1 mililitro ou 1 ml é a mesma coisa que 1.000 microlitros. E dali eu consigo fazer a regra de 3 para as variações que eu preciso, 100 microlitros, 200 microlitros e assim por diante. Ok? Então, aqui pegando só pelo menos um exemplo aqui. Acho que a gente está sem aluno em sala, né, Júlia? Confere para mim, por favor. Vamos lá, professor. Sim, estamos sem aluno. Entrou uma aluna e saiu. E aí saiu, né? Não, beleza. Porque se tivesse aluno, foi a impressão que eu tive, que tinha entrado alguém e tinha saído. Eu iria pedir para vocês fazerem. Vou fazer o primeiro e vocês, agora no momento assíncrono, paralisem aí o slide, paralisa a minha fala e tentem fazer os demais. Então, por exemplo, eu tenho 2 quilos, eu quero passar para grama, né? Lá na minha prescrição eu vou precisar de 2 quilos, por exemplo, de amido. Só que a minha balança mostra em gramas. Então, como que eu vejo isso no display da minha balança? 2 quilos vezes 1.000, 2.000 gramas. Beleza? Como que eu passo aqui, por exemplo, 2.000 mililitros para litros? 2.000 mililitros. Se eu divido por 1.000, chego em 2 litros. Opa, quer dizer que eu cheguei em 2 litros. 2 litros dividido por 1.000 quer dizer que eu cheguei em 0,002 litros. Então, a D aí foi essa que eu fiz agora. Então, parem a minha fala, você que está assistindo aí no momento assíncrono, e tentem fazer todas as demais, praticando aí a conversão, que é uma interface fundamental e essencial para a nossa sobrevivência na farmácia de manipulação. Ok? Pode passar, Júlia, por favor.
Mudou, professor? Mudou sim, beleza. Então, pessoal, aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, eu tenho uma medida que está ali na prescrição ou que está no meu cálculo para poder corresponder ao total de unidades farmacotécnicas prescritas. Como que eu vou ver isso na minha balança? Então, olha só, eu tenho uma balança onde que o display dela está mostrando que ela é analítica, 4 casas depois da vírgula, mostrando em gramas. Então, antes da vírgula é um número inteiro em gramas, depois da vírgula, o número decimal, centesimal, milesimal da correspondência, mas em gramas. Então, como que eu veria 2 gramas nessa balança? 2,0000. Antes da vírgula, o número inteiro. Fechou. Como que eu veria, por exemplo, 5 miligramas? Na E. 5 miligramas. Opa! 0,0050. Ok? 5 miligramas. Como que eu veria 0,3 miligramas? 0,0003 gramas. Ok? Lembrem, grama para miligrama multiplica por 1000. Né? Miligrama para grama divide por 1000. E aí eu consigo ver o quanto eu tenho de correspondência na balança. Pessoal, não é caso de rir, não é caso de achar que é engraçado, mas realmente algumas pessoas vão para a área magistral e apanham para olhar um display de uma balança exatamente porque está apanhando na conversão de unidades. Está apanhando no processo de entender como que eu converto um valor em outro para que eu possa estar utilizando ali naquela minha unidade de medida. Ok? Então, fique aí. Fiz 2 aqui, como eu fiz no outro. Parem a minha fala, parem aí o slide e tentem fazer os outros exercícios. É fundamental para a nossa sobrevivência, em termos de farmácia de manipulação. Pode passar, Júlia, por favor. Então, eu falei que existem alguns equipamentos, utensílios, vidrarias, que são a cara da farmácia de manipulação, ok? Que são essenciais para que a gente possa utilizar para poder fazer a manipulação do meu produto, ok? Então, sem dúvida nenhuma, ó, um deles a gente já viu no exercício anterior. Uma farmácia de manipulação não sobrevive sem uma balança analítica. Para fracionar matéria-prima, para fracionar o produto intermediário, para fracionar o produto final, para fazer controle de qualidade de alguns materiais, sejam de processo, sejam de matéria-prima, é vida dentro de uma farmácia de manipulação, saber trabalhar com a balança analítica. O processo de ligar, tendo a atenção com atenção, se ela é de 220 ou se ela é de 110, para não correr o risco de ligar de forma equivocada a de 110 em 220 e queimar
a balança. Então, sempre cheque, antes de ligar a balança, qual a sua tensão de uso. Ok? Se é 220 ou se é 110. Outro caso, sempre utilizar de forma adequada a função tara. Coloquei um Becker, tarei, ou seja, eu estou desconsiderando o peso do Becker para que eu possa pesar somente os 200 miligramas da matéria-prima que eu quero. Porque se eu usar o peso do Becker, beleza? Ou isso vai me dificultar, que eu vou ter que somar, por exemplo, o peso do Becker, 5 gramas mais 200, né? Ou então eu vou achar que eu já pesei e não pesei aquela quantidade, né? Então, utilizar aí a tara, que é fazer o branco, tirar o zero daquele material que está sendo utilizado de apoio e eu pesar de forma líquida aquilo que eu quero ou está sendo proposto para eu fazer a minha pesagem. Nunca pesar diretamente no prato da balança. Então, sempre utilizar, olha aí, ó, o vidro de relógio que está aí, ó, né? O becker, um cálice pequenininho, né? Mas nunca eu posso pesar diretamente, né, no prato da balança. Porque existem algumas substâncias, mesmo sendo medicamentos, que são ácidas, corrosivas, que podem danificar o prato da minha balança. E com o tempo a balança vai danificando e eu vou perder, e ela não é barata, né? Então isso daí faz parte das boas práticas de manipulação, né? Utilizar corretamente a balança analítica, sem dúvida nenhuma. Ok? Nunca eu coloco a mão diretamente no produto ou matéria-prima de qualquer forma. Então, na farmácia de manipulação aí, ó, durante o meu processo de fracionamento da minha matéria-prima, do meu produto intermediário, do meu produto final, utiliza-se espátulas. Podem ser de inox, como essas aí que estão abaixo da balança, né? Ou podem ser, por exemplo, até algumas plásticas, né? Como essas que estão aí mais à direita do nosso processo aí. Mas eu nunca coloco a mão diretamente para fracionar. A minha mão aqui tem que ser a espátula. É a minha mão de manipulação. Caiu, professor? Caiu, tá voltando? Voltou. Tá chovendo aí, professor, muito? Tô aqui em Araxá e tô chovendo. Uhum. Aqui o tempo tá horrível, né? Nossa. Pode continuar. Tá aparecendo o slide. Tá ok, voltou a aparecer. Obrigado, Lívia. Certinho, por nada. Lívia não, Júlia, perdão. Então, né? E existem. Pode passar o slide, por favor, Júlia.
para poder fazer outras medidas, outros processos de manipulação, existem aí outras vidrarias ou utensílios extremamente importantes dentro da farmácia de manipulação. Ok? Esse branquinho aí em cima, né, é o famoso grau de porcelana e o pistilo para poder a gente fazer a trituração. Então, a gente tem aí o grau, que é a cupinha, e o pistilo para a gente poder fazer aí, ó, trituração, por exemplo, de algumas matérias-primas que vêm em cristais ou grânulos, para deixar todo mundo com a mesma morfologia, com o mesmo tamanho ali, né, granulométrico, vamos dizer assim. Ok? Então, em um primeiro momento, eu vou fazer ali uma trituração. Ele também me serve para poder fazer a mistura de pós. Ele também me serve para poder fazer a mistura de cremes, incorporar o ativo em um creme, em um gel, né? Também me serve para tudo isso. Só que tem um detalhe. Se eu utilizar corantes, o corante pode marcar ele, deixar ele com resíduo e não sair desse corante. Então, quando eu utilizo matérias-primas ou excipientes que podem provocar esse processo, eu tenho que utilizar grau e pistilo de vidro, que é esse que está do lado dele. Okay? Então, ele tem a mesma finalidade: triturar, misturar, incorporar materiais, beleza? Só que, geralmente, o de vidro eu utilizo aqui, por exemplo, para substâncias que têm corantes, né, para não marcar aqueles que são de porcelana. O de porcelana, ele é um de escolha, não sendo possível utilizar, aí usa o de vidro. E aí alguns corantes não vão, né, aderir à superfície do vidro. Você consegue depois lavar e não marcar como marcaria de porcelana propriamente dita. Ok? Outra vidraria como utensílio fundamental na sobrevivência da farmácia de manipulação, né? Provetas, né? Para poder fazer medidas de volumes. Está manipulando um bronzeador. Então, ele está te pedindo ali, ó, um filtro químico 5 mililitros. Opa, vou usar a proveta. Beleza? Então, a proveta ela pode ter várias medidas, né? A proveta graduada, ela tem aí várias medidas, ela pode ter aí vários tamanhos. Eu posso ter a proveta no máximo de 10, de 50, de 100, e aí a gente escolhe aquela que é menor, aquela que é melhor. Geralmente, o que a gente sempre diz, se eu quero medir 5 mililitros, use no máximo a proveta de 10. Não vou usar de 100. Quanto mais discrepante for o volume do utensílio em relação ao volume ou medida que você precisa fazer, maior é a probabilidade de você carregar o erro analítico, o erro de medida. Então, sempre busque aquele que tenha a unidade de medida mais próxima da medida que você vai fazer. Ok? Outro usual para fazer xaropes, para poder fazer aí soluções, para poder fazer muitos líquidos, né, suspensões até. Utilizamos muito cálice, também para fazer medidas, né? Então, aí embaixo, aí, ó, do nosso grau e do nosso pistilo, está aí o nosso cálice. Posso ter aí vários cálices com várias medidas que eu posso estar utilizando para aquele meu processo, para aquela atividade, né? Caminhando aí dentro para poder favorecer. E olha o meu dedo aí de laboratório, ok? Bastão de vidro. Então, para agitar a solução, suspensão, ali no meu cálice, por exemplo,
Eu não vou nunca utilizar o dedo, mesmo que eu esteja de luva. Ah, mas eu estava de luva. Não, nunca, nunca. Beleza? E aí o nosso dedo, para poder fazer ali a mistura, ele é chamado bastão de vidro. E está aí do lado. Então aí a gente utiliza o bastão de vidro para poder fazer a homogeneização de líquidos, a mistura de líquidos, né? A gente utiliza aí o bastão de vidro. E dentro de uma farmácia de manipulação, a forma farmacêutica, vamos lembrar, fórmula farmacêutica, os componentes, com a sua determinada quantidade. É igual para fazer um bolo. Para fazer um bolo, você tem a fórmula, que é 2 ovos, um copo de leite, um copo de farinha de trigo, uma pitada de pó royal. Então, ali, os componentes com a sua quantidade é a fórmula farmacêutica. Eu levo para assar. E aí ele veio para mim na forma de um bolo redondo, se a forma foi redonda, né? Se a forma foi redonda. Um bolo retangular, se a forma foi retangular. A forma como ele se apresentou. Então, mesmo produto industrial, mesmo produto magistral da farmácia de manipulação, ele tem a fórmula, que são os componentes com a sua quantidade, e tem a forma que eu vou vender. Se é uma solução, se é uma suspensão, se é uma cápsula, se é um gel. E sem dúvida nenhuma, forma farmacêutica mais comercializada, mais manipulada em qualquer farmácia de manipulação são as cápsulas. São as cápsulas duras. Então, o que a gente tem aí, ó, como utensílio fundamental para quem trabalha, para quem tem uma farmácia de manipulação, a encapsuladora. Então, a gente está mostrando aí, ó, o de baixo da direita, né, a encapsuladora. Eu tiro a tampa da cápsula, só fica o corpo, preencho com o meu pó. Nós vamos ver isso no nosso encontro 3, né? E depois eu coloco a tampa novamente. Então, ali é uma encapsuladora manual, é uma encapsuladora típica do processo de encher ou encapsular, é o encapsulamento, né, em uma farmácia magistral. Então, sem dúvida nenhuma, aí é fundamental a encapsuladora para obter a principal forma farmacêutica que a gente obtém em uma farmácia de manipulação, que é a cápsula. Ok? Cápsula dura, em especial. Beleza? É essa que tem aquela cápsula com o corpo e a gente consegue separar ali da tampa, corpo e tampa. Pode passar, Júlia, por favor. E quando a gente fala em processo magistral, processos químicos, produção de medicamento, a gente precisa entender de EPI e EPC. Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Ok? Sem dúvida nenhuma. E ele tem aqui, no nosso caso, com a produção do medicamento, duas finalidades. A primeira delas, nos proteger. Porque a gente está manipulando, a gente está ali trabalhando com produtos químicos, medicamentos. A grande parte dele, 99% dele, são substâncias químicas. Ok? Então a gente precisa se proteger.
Então, a gente precisa, sim, touca, porque realmente existem substâncias químicas que aderem ao cabelo. Né? Precisamos utilizar máscara, porque alguns produzem aerosol. Né? Precisamos utilizar luva, porque alguns podem ter propriedade cálcica, né? Queimar a sua mão, por exemplo. Por isso que a gente precisa utilizar jaleco de manga comprida, que é a nossa pele de laboratório. Se cair qualquer substância sobre o jaleco, você consegue tirar o jaleco, mas a sua pele ali de baixo está íntegra. Não chegou a ser atingida. Ok? Então, sempre, qualquer farmácia de manipulação, quem trabalha com a produção do medicamento, quem trabalha na área de produção do produto magistral, sempre vai utilizar touca, máscara, óculos, que pode pingar no olho, né? Seja pó, seja líquido, né? Pode vir para o olho. Então tem que usar máscara, né? E aí, o que é legal que eu falo é que vocês, como alunos da Politécnica, nunca vão fazer isso, né? Usar a máscara aqui, no nariz de fora. Não adiantou nada, né? Então, vocês, como alunos da Politécnica, eu tenho certeza, isso vai ser legal, que sempre vão utilizar a máscara de forma correta, tampando boca e nariz. Ok? Óculos. Para quem já usa óculos de grau, pode ser só o seu óculos de grau. Caso o óculos de proteção não consiga se adequar com ele por baixo, né? O seu óculos embaixo do óculos de proteção. Alguns óculos de proteção são pequenos, semelhantes a esses óculos, né? Então aí basta você utilizar o seu óculos, já tem uma certa proteção. Touca. Vocês também, enquanto alunos da Politécnica, nunca vão ver usando errado. Coloca só da cabeça e deixa a orelha de fora. Não. A touca ela tem que cobrir toda a cabeça e tem que cobrir também a orelha. Então, ela tem que cobrir, né, de forma a toda a proteção. Jaleco, não adianta ter, né, tem que ter blusa que tampe o corpo e o jaleco por cima. Calça comprida, sapato fechado. Ok? Essencial para nos proteger. E aí vem o segundo ponto. Da mesma forma que a gente usa o EPI para nos proteger, a gente também precisa utilizar o EPI para proteger o produto. Nós estamos falando aqui de um medicamento, que muitos deles são excelentes fontes de carbono, proteínas, vitaminas, para bactérias, fungos, para micro-organismos. Então, a minha boca tem a microbiota, bactérias para me proteger. Se eu falar ou deixar cair gotas, o simples ato de falar, a gente está aqui, expelindo micro-organismo. No meu medicamento, eu estou contaminando o meu medicamento. Se eu não usar jaleco de manga comprida, luva, células da minha pele descamam toda hora. E nela vai sair bactéria que está aqui na minha pele, da minha microbiota. Por exemplo, como Staphylococcus aureus, também contaminando o meu produto. Né? Da mesma forma, micro-organismo que está pegando carona com cabelo, pelo nariz. Né? Então, os micro-organismos, eles chegam a contaminar o meu material, muitas das vezes pela forma como eu estou manipulando, como eu estou gerindo esse processo. Então, o uso dos EPIs de forma adequada
Repito, tem o primeiro objetivo de nos proteger e o segundo objetivo de proteger o produto. Então, ele desempenha uma função dupla. Dupla proteção do manipulador e de quem vai utilizar o produto que está sendo manipulado. Ok? Então, aí, essencial. E existem alguns equipamentos que eu falo que são os EPCs, como estufas de exaustão para sugar ali gases voláteis, às vezes laboratório de controle de qualidade, né? Estou trabalhando ali num teste de identificação, estou usando o ácido clorídrico. Eu preciso, né, ter uma capela de exaustão para não deixar ele ir, né, para fora de onde que eu estou fazendo a manipulação dele como produto químico. A mesma coisa, está produzindo cápsula, tem a exaustão naquela cápsula que você está produzindo, para impedir que ela vá contaminar o outro operador que está do lado fazendo a outra cápsula, né? Para impedir a contaminação cruzada e a contaminação de outras pessoas que também estão trabalhando ali na área com possíveis dispersões de determinados materiais. Então, é essencial esse processo. É essencial a necessidade do cuidado com você primeiro. Então, use EPI. Não, se você não gosta de você, eu costumo dizer muito isso. Azar o seu. Mas não esqueça que tem gente esperando você voltar para casa com a mesma saúde que você saiu dela. Ok? Então, quando você não estiver usando um EPI, pense, opa, eu estou em risco e pode ser que eu não volte para casa e tem gente lá me esperando. Coloque isso daí como pensamento. E o que é legal quando a gente fala de um produto de manipulação, pessoal? O que ele tem de diferente em relação a um produto comercial e industrial? Ele é feito para poder atender uma necessidade individual. Ele tem como ocorrência o que a gente chama personificação. Ele é feito produto magistral para atender uma necessidade que é sua. Ok? Que às vezes o produto industrial não tem. Exemplo. Está fazendo uso de um antihipertensivo e o médico te passou, por exemplo, 100 miligramas. A dosagem de 100 miligramas. Não teve o efeito de baixar a pressão. Ele passou de 500. Opa, aumentou muito. Mas o produto industrial só tem o de 100 e o de 500. Então, o que ele pode fazer? Ele já percebeu que metade vai ser o melhor para você. Então, vamos fazer manipulado. Ele vai prescrever lá que ele quer aquele medicamento X com a dosagem de 250 miligramas. Fez a personificação. Não tem no mercado comercial o de 250, mas na forma magistral manipulada tem, que pode atender a sua necessidade pessoal, a sua necessidade individual. Personificação para você. Esse é o principal objetivo de um produto magistral. Outro exemplo. Criança hipertensiva, por exemplo. O captopril, que é um diurético, só tem ele comprimido. Então, o que eu posso fazer? Criança não consegue engolir o comprimido. Então, vai ser feito para essa criança na forma magistral, manipulada, em forma de xarope ou suspensão, na forma líquida, adequando a necessidade individual ou personificação
daquela criança que não consegue ele deglutir. A mesma coisa para idoso. Alguns idosos já não conseguem engolir comprimidos, cápsulas. Então, a farmácia de manipulação vem adequar a formulação à necessidade individual ou personificação daquela necessidade que tem ali como processo. Então, se perguntar para vocês qual é o grande objetivo de um produto manipulado, personificação, orientação individualizada para que possa atender a uma necessidade que o produto comercial já não atende mais. Ok? Esse é o grande objetivo em se ter o produto magistral. E a Lei 13.021 de 2014, ela é fantástica. Beleza? Onde que ela diz: todos os estabelecimentos farmacêuticos são estabelecimentos de saúde. É onde as pessoas buscam o recurso de saúde. E as farmácias passaram a ser divididas em duas. Farmácia como manipulação, que é a farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, ou farmácia ou drogaria sem manipulação. Ok? Então, farmácia com manipulação, farmácia magistral, e farmácia sem manipulação, beleza? É aquela que não faz o processo de manipular medicamentos, que muitos chamam farmácia ou drogaria. São idênticas. A farmácia sem manipulação, você pode chamar ela simplesmente de farmácia ou drogaria. Não tem problema. Parem aí um pouquinho. Observem aí se agora estão com dúvidas. Luciana entrou. Dúvidas? Leiam novamente a trilha. Assistam novamente a aula, né? E vamos percorrer aí nosso grande objetivo. E vou reforçar. Eu lancei um desafio lá no início da aula, que na próxima aula eu quero que vocês possam corresponder legalmente que buscaram o estágio da farmácia de manipulação da cidade de vocês. Então, seja no momento síncrono, né? Seja no momento assíncrono que você está assistindo essa aula, mas faça o estágio trampolim para grandes conquistas. Então, toda cidade tem aí uma farmácia de manipulação. Busque essa farmácia de manipulação ou uma farmácia de manipulação da sua cidade, bate lá na porta. Precisamos bater o carão lá mesmo. Não tem que ter vergonha para isso. Beleza? E peça um estágio para começar a agregar valor à atividade de vocês. Combinado? Posso contar com vocês. Na próxima aula, todo mundo vai falar que buscou o estágio. Seja para mim, seja para a Júlia, seja para a Lívia. Podem contar. Beleza? Luciana, alguma dúvida? Alguma observação? Pessoal, está assistindo no momento assíncrono, se dúvidas, coloquem para a Lívia, coloquem para a Júlia, qualquer coisa elas também me acionam, para que a gente possa ajudar vocês. Beleza? Então a gente fica por aqui. Gratidão. Até a próxima. Bons estudos e buscar o estágio. É o nosso desafio. Obrigada, Júlia, boa noite. gratidão aí por todo o suporte, viu? Desculpa aí por todos os imprevistos aí. Coloca o professor com site, gente. Professor, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.
Obrigado, boa noite. Grande abraço, pessoal. Obrigada, boa noite.